quadrado. O Q quadrado, quadrado dividido por grau de liberdade, nível de significância do Q quadrado, né? CFI, TLI, RMSE e intervalo de confiança em 90%. Certo? O que eu fiz aqui? Isso aqui é diferente, porque isso aqui eu fiz uma outra coisa que a gente vai ver depois, que é um modelo E100. O modelo E100 é como se fosse uma mistura de fatorial confirmatório e exploratório. E aí, ele não dá um modelo métrico. O que é um modelo métrico? É o equivalente à carga fatorial. Certo? Ele não dá isso. Então eu já pulei aqui do configural, que é o modelo da configuração, para o modelo escalar, que é o intercept. Certo? E aí assim, eu fiz para diferentes níveis competitivos. Tá vendo? Que aqui é uma escala. A escala de paixão aplicada ao contexto esportivo, a gente fez municipal, estadual e internacional, para ver se tinha variância entre esses. Então, esse configural seria o da configuração. Da estrutura. Uhum. Tá? E o escalar seria o Do intercept. intercept. Certo? Então assim, eu fiz para homens e mulheres e níveis competitivos, no contexto esportivo. Então eu faço uma tabela para facilitar isso. Se você for escrever isso em um outro lugar, fica ruim. Quer dizer, se você está falando intercepto, já supõe que teve também na... Já, que teve aqui, né? Isso não precisa... O configural é para a estrutura fatorial. Isso. Só que Mas quando a gente faz carga E100, de itens não quando a tem. gente faz E100 não dá para a gente fazer isso. Por quê? Porque não é que não dá, mas a gente ainda não tem, eu ainda não vi essa computação, esse método implementado em algum software. Como eu faço isso no M Plus, eu fiz isso no M Plus, o que acontece? Quando eu faço um E100, eu possibilito que esses itens se relacionem com todos os fatores. Todos os itens se relacionam com todos os fatores. Na análise fatorial confirmatória, o que eu estou falando? Ele se relaciona com esse é zero a relação. Esses itens se relacionam com esse fator, com outro é zero. Então dá para a gente ver assim, Maria. Né? Agora, quando eu tenho todas essas combinações, aí não dá para a gente fazer isso. Ou seja, nós ainda temos uma limitação computacional que ainda não faz isso. Pode ser que mais para frente apareça. Ou que exista, eu ainda não sei. Né? Em algum, sei lá, algum pacote do REG, algum chinês está fazendo. Com certeza. Eu tenho uma dúvida aí. A gente acabou de ver a invariância em termos da estrutura, da carga fatorial dos itens e do intercept. Qual a relação disso com o que você chamou de configural e escalar? Ah, tá. Configural, a configuração, a estrutura, métrico, dessa métrica aqui da carga fatorial, e escalar do ponto de vista do observado, da escala observada. Tá. Mas Por que É a você mesma coisa. mudou? Por É a que você mesma mudou coisa. a palavra? Por quê? Eu usei conforme o software que eu usei para fazer essa avaliação. Então, no M Plus ele usa essa linguagem. Ok. Mas é a mesma coisa. Você então, pode usar. métrico Não, você você pode precisa usar ser uma coisa de carga esportes? Não, de não, paixão, de alguma coisa assim? Se for da paixão minha por um software, não, mas não é. Não, ok. É a mesma coisa, né? De configural, de configuração. Pode ser que vocês encontrem na literatura isso, configural, métrico e escalar. Tá. Equivale a esses Equivale. estrutura fatorial, carga fatorial dos itens E intercept. Intercept. É isso que eu queria saber. Certo, gente? Até aqui tudo bem? Vivos? Então, beleza. Muito bom ter esse exemplo dessa tabela. Gostou? Só pra... Acho que vocês têm também o artigo acho que tá. Mas aí tá em Word, assim, tá antes da avaliação e tal, mas de alguma forma eu acho que vai ser. Então você tome cuidado assim, com isso. Eu acho que não tá não, acho que tava só o atalho dele. Ah, tá. E aí olha que coisa interessante aqui pra gente, se vocês quiserem ver também a forma como isso é descrito no método, né? Esse aqui é o primeiro draft, assim, tá? Então a gente fez esse E100 e a partir do momento que verificou essa replicabilidade do modelo fatorial, as cargas fatoriais do são semelhantes àquelas do par. Isso aqui é resultados. Aqui, ó, isso eu acho que é uma coisa importante que vocês verem. Que eu usei esses E100, né? Equation Stupid Equation Model,
E aí a gente foi aqui falando, eu usei o estimador que eu usei, que esse estimador é equivalente àquele usado na análise fatorial que a gente viu, equivalente a esse que a gente utilizou aqui, né, para itens com método policólico, com correlação policólica. E aí, ó, eu coloco aqui, né, o modelo teórico foi avaliado pelos índices recomendados pelo NUTEM e tal, e aí eu falo aqui para ele estabelecer os comparando os seguintes valores, né, de abaixo de 5, RMC abaixo de 8, CFI e TLI abaixo de 9. Se você quiser ser um pouco mais restrito, você consegue bastante literatura que vai falar que o bom mesmo, esse aqui é abaixo de 3, abaixo de 6 e acima de 95. Tá? Então, isso a gente entende como adequado. Essa outra perspectiva que eu falei para vocês, abaixo de 3, abaixo de 6 e acima de 95, modelos considerados bons. Certo? O que isso pode... tudo isso que a gente viu, qual que é uma coisa interessante de... Qual é o ator que dá esses critérios? Esses dois aqui, ó. A Lisa Mutem e Sumari. Tá? Não basta dizer, tem que ter quem foi que disse. Né? Peguem isso daqui é bem legal, que também já é como é que fala? Um guia de usuário do M+. Então, Tá. para vocês é uma coisa bem legal. E o que é 0,95? CFI e TLI. O M Plus é muito caro. Maior que O M Plus? 0,95. Acho que uns $400. Não é muito caro. Barato, pouco mais. PCS, tá? Ah, sim, esse vai ser absurdamente caro. 0,05. Mas o M Plus faz as mesmas coisas que o JASP É faz. 0,0? Não, o M Plus o JASP ele é uma tentativa dos autores que trabalham dos caras que trabalham com R, de fazer uma alternativa ao SPSS. Então o JASP, a ideia é fazer tudo, né? O M Plus é um software para avaliação de variáveis latentes, assim, né? Análise de equações estruturais. Certo. Ok? Ok, então nós fizemos tudo isso aqui. O que nós temos? A compreensão de que nós podemos agora comparar esses dois grupos sem tanta influência de fragilidades da escala. E aí as possíveis diferenças entre os grupos estariam de fato associadas à diferença no score latente dos sujeitos. Ou no score, entre aspas, score verdadeiro. Certo? E aí outra possibilidade agora, que a gente poderia fazer aí no meio do caminho, era verificar a precisão da escala, né? Aqui nós estamos falando tudo isso do ponto de vista da estrutura interna, de evidência de validade da estrutura interna, certo? Outra possibilidade seria verificar a evidência de validade de precisão dessa escala, certo? Aí nós poderíamos pegar esses mesmos itens por fator, né? E verificar a precisão por fator. E aí eu queria mostrar para vocês aqui no JASP como isso é facinho de fazer e como ele traz outras opções ao alfa de croma que normalmente a gente utiliza. E cada vez começa a ser... Oi? Ele usa o ômega de McDonald's. É uma opção bem legal, assim. Eu li um artigo do pessoal do Texas dizendo para usar o alfa teta e o outro alfa que seriam mais adequados para é o que é que lá ele chama de Orion, é o que no Factor, na atual versão eles chamam de Orion, né? Que antes eles chamavam de alfa de Cronbach, só que eu acho que eles não podiam chamar de alfa por uma questão que eles não estavam avaliando na mesma perspectiva do alfa, que era a correlação de Pearson, né? E aí eles colocaram agora o nome de Orion, mas é isso daí, certo? Agora, isso quando a gente faz no análise fatorial exploratória no Factor, já sai lá, né? Por favor. Agora aqui no JASP é bem fácil também. E aí nós vamos aqui em descritiva, Variability Analysis, certo? E aí é só escolher que já sai a nossa tabelinha bonitinha lá, certo? Então agora, eu só preciso que alguém me fale de novo quais são os itens que fazem parte de cada fator. Alguém pode me falar? Dá uma olhadinha na janela lá do... Você está no JASP, né? A harmoniosa é P2, é P4, é P7
EP9, 4, 7, 9, 11 e 12. Tem que fazer um por um? Por fator agora sim, né? Não, mas olha aqui, é só clicar o Ctrl aqui e passar todas as variáveis para lá, tá feitinho aqui, ó. Só que daí, por exemplo, você tem outras possibilidades. Por exemplo, o Gutmann e o ômega do McDonald's aqui. Eu acho que esses dois são bem legais, tem bastante literatura sobre esses métodos. E aí outra coisa legal é que você pode verificar também a importância do item, né, em cada um desses. Vocês podem verificar, por exemplo, caso os itens sejam excluídos, né, um a um, assim. Então ele faz com 6 itens, tira um e vê qual seria a influência daquele tirar aquele item. Volta ele, tira outro e vê como ficaria. Volta ele, tira outro e vê como ficaria. Certo? Então a gente Isso é bem importante para a gente naquela ideia de reduzir a quantidade de fatores, né? De itens. De itens. Isso é importante, né? Porque a gente vê qual item que influencia na estabilidade da escala. Mas eu acho que aí uma outra contribuição da TRI é isso, né? Que a TRI nos dá essa, assim, o que a TRI faz? Ela coloca numa mesma escala padronizada o nível de habilidade das pessoas e o nível de dificuldade dos itens. Aquele mapa de item que a gente fez. Quando a gente faz esse mapa de itens é muito interessante porque a gente vê quais são os pontos da escala que sofrem com a falta de item para avaliar. Então a gente vê as pessoas onde elas estão dispersas. Pode ser que tenha muitas pessoas lá no alto nível de habilidade, né? Então, ele faz mais ou menos assim. Mas um item pode não estar contribuindo para a precisão e ser um item importante em termos de... Não, acho que aí não, né? A gente pode tirar antes já. Você está certo, pode tirar antes porque a gente está num passo anterior ainda, né? Então, se ele não está contribuindo para a estabilidade, não é um item preciso, não vale a pena mantê-lo. Né? É que sempre tem que fazer uma análise qualitativa também, Sim. né? Sim. Olhar o item para... A gente vai olhar o conteúdo, por que ele não é, né? Mas só fazendo esse paralelo da TRI. Né? Então, vamos supor, ele faz um mapa assim. Aí cada cruzinha, sei lá, equivale a 20 pessoas. E aí vai ter um lugar aqui perto da média que vai ter um monte de pessoas. Né? E aí algumas aqui. Então você tem que ter itens localizados aqui, alguns itens localizados aqui, bastante itens localizados aqui, né? Ou um número maior de itens. Certo? O que acontece é que às vezes nós temos bons itens para avaliar determinados níveis de teta, ou determinados níveis do construto. E a gente tem poucos itens para avaliar, principalmente a parte superior. Certo? Aí você fala assim, olha, isso aqui é uma coisa interessante para a gente pensar em desenvolver itens mais difíceis. Certo? É claro que a gente tem que entender do nosso construto, entender por que eu quero avaliar bem isso daqui. Aí você fala, não, eu não quero saber só as pessoas que estão aqui para propor intervenção. Eu também quero estimar bem quem está aqui em cima, para eu propor algum direcionamento, às vezes. Às vezes eu quero saber qual é a pessoa que tem mais habilidades sociais, né, para eu propor alguma coisa. Especialmente avaliar a diferença das pessoas com menos habilidades. Sim. Aqui quando você propõe intervenção, você quer saber justamente essas. Mas às vezes você quer propor algum direcionamento, às vezes você quer que ela chegue lá. Ou você quer reconhecer quais são os que estão aqui. Então, é sempre interessante que a gente tenha pessoas, que a gente tenha itens que avaliem todos os níveis das pessoas, certo? Porque a gente sabe que um item que todo mundo acerta não é bom, e um item que todo mundo erra também não é bom, são pouco informativos. Claro? Mas também eu tenho que ter alguns itens que são um pouco mais difíceis, porque o negócio é assim, né? É mais fácil pensar isso do ponto de vista cognitivo. Se eu estou trabalhando, sei lá, com raciocínio matemático, aí eu dou aqui uma operação matemática, todo mundo acerta. Eu ainda não diferenciei ninguém. Aí eu dou uma outra, todo mundo acerta também. Eu ainda não diferenciei. Aí eu dou uma outra operação. Aí 80% só acertou. Opa, peraí, esse item já começa a me dizer quem tem certas habilidades e quem não tem. E aí eu vou aumentando, né? A gente sempre brinca assim, né? O nível de dificuldade e a dificuldade do item e o teta das pessoas, né? A teta é a letrinha grega, né? O teta das pessoas é como se eles estivessem brigando. E a gente tem que ver até a hora que essa briga empata. A hora que essa briga empata, eu tenho uma boa estimativa tanto da pessoa quanto do item, né? Porque se a pessoa sempre ganha, o item está sempre perdendo. Se a pessoa sempre perde também, né? Então, na hora que essa briga empata,
um não pode ser muito mais forte que o outro. Essa é a compreensão da TRI, assim. Para habilidades sociais, acho que isso envolve uma habilidade. Igual a inteligência, de certa forma, inteligência, não sei. Mas é questão que, teoricamente, você pode ensinar qualquer pessoa a ser boa. Então é extremamente importante ter os itens de baixa dificuldade, porque ela pode estar começando no nível baixo, mas com intervenção ela pode chegar no nível alto. Né? Então é bom assim, acompanhar o progresso dessa pessoa. Sim, até para que você tenha instrumentos que sejam capazes de verificar a diferença após uma intervenção bem sucedida. Na análise que a gente fez, a gente viu que os itens eles têm baixa dificuldade. Então é muito mais fácil a gente identificar gente com déficits, né? Assim, fica bem discriminativo do que gente diferenciar melhor muitas pessoas ainda. que têm bons repertórios. Isso. Assim, embora quando a gente vê a relação dos itens com o nível de teta, a gente consegue estimar bem as pessoas que estão lá no alto, através do conjunto, né, de itens. Isso. O conjunto te dá até a capacidade de discriminar bem as pessoas que estão lá no alto. Então, essa é a coisa assim, do item e do conjunto. Isso que é legal da gente trabalhando assim, a gente vê. Mas o item propriamente dito, nós temos poucos itens que avaliam bem as pessoas lá assim. O que isso significa? Eu até avalio bem, mas com um nível de erro maior do que quando eu avalio pessoas da média ou abaixo da média. Acho que foi essa mesma preocupação na construção dos itens, né? Então, na verdade, são essas pessoas que chamam a nossa atenção. A gente está preocupado em geral, mais do que verificar as melhor ainda. Então, é coerente com o processo. Coerente. Agora, então, essa é a coisa de você entender o modelo teórico e entender a perspectiva empírica, assim, né? Entender os instrumentos e os métodos que você está utilizando. Porque você pode falar, meu Deus, então tem que construir mais itens. Não é esse o objetivo agora. O objetivo agora é verificar tudo isso para propor intervenção. Até uma coisa que eu não escrevi no manual, porque aí eu fui escrevendo todas as implicações disso. Uma coisa que eu não escrevi é que a gente assume uma perspectiva multimodal de avaliação. Claro que se eu estiver interessado em pessoas com um nível muito elaborado, eu teria que ter outras formas, por exemplo, roleplay, essas coisas que dão um detalhe assim, muito maior para avaliação. Aí é saber, dentro do processo de avaliação, onde o seu instrumento se insere. Por que é melhor contar com um instrumento que avalia de média para baixo de uma forma mais precisa? Porque esse é o tipo de instrumento que você avalia um monte de gente. Isso. Né? Ou seja, depois que eu tenho as pessoas com mais habilidade, aí eu posso usar esses outros métodos que me exigem mais tempo, mais custo, né, e menor possibilidade de avaliar um contingente. Essa é a ideia da instrumentação mesmo. Isso também influencia o para que o instrumento serve, não? Sim. Isso. Porque um instrumento que você tem itens de médio para baixo, significa que ele serve para uma perspectiva. Né? De médio para cima é trabalhar outra perspectiva. E isso tem que estar claro, porque às vezes a pessoa, você prepara o instrumento, faz o manual e tal, e a pessoa usa indiscriminadamente. Por isso ela não vai ter um efeito legal do instrumento. Por quê? Porque ela não usou para aquilo que foi feito, para o objetivo do instrumento. Sim. Essa é a perspectiva teórica que fundamenta isso. É que, por exemplo, o Zilda trabalha muito com isso em escolas, com jovens que realmente estão desenvolvendo essas habilidades. Aí o problema é que a criança fica socialmente isolado, com problemas de interação. Então, isso a gente identifica rápido. Essa é a coisa, assim, se nós voltássemos à ideia de validade, lá, de evidência de validade, seria a ideia de consequência da testagem. Qual é a consequência da testagem para essas pessoas que estão sendo avaliadas pelo teste? Aí você pode falar, mas tem lá na casa do psicólogo umas pessoas que pegaram isso para usar no contexto que foi construído totalmente, um contexto oposto àquele que foi construído o teste. Ok, e aí qual é a consequência da testagem para essas pessoas? Para você ver, a outra. Né? Enquanto uma está no polo positivo, a outra estaria no polo negativo, assim, a consequência da utilização. O que vai ser, depois de avaliar o que vai acontecer. Isso em parte pode explicar o efeito teto, que a gente vê em algumas pesquisas? Sim. Então, eu ia falar sobre o efeito teto. Eu acho que tem incomodado a gente, um dos instrumentos, porque ele dá muito efeito teto. E aí, a minha
expectativa é que com a análise de itens a gente possa retirar aqueles Os itens itens que que estão lá exageradamente lá em cima. Então, sim. para a gente ter uma distribuição melhor. A gente pode pensar, porque tem várias coisas que a gente pode pensar, né? Outra literatura que é muito legal, assim, se caso vocês tenham interesse, assim, né, tem é a ideia de estilos de resposta. Essa é uma literatura ímpar, assim, para quem gosta de testagem. Então, assim, tem testes que eles são mais suscetíveis a certos estilos de resposta. Então, tem pessoas que estão... Então, nós poderíamos pensar, primeiro tem a questão da desejabilidade social. Ok? A gente teria que pensar isso. Mas tem uma outra coisa que é estilo de resposta mesmo. Tem grupos que tendem a dar estilos de resposta tudo no 1, ou tudo no meio, ou tudo no outro extremo, tudo no 5. Né? E tem itens que são mais suscetíveis. São itens que são mais suscetíveis a esses estilos de respostas do que outros. Aí dá para pensar formas de avaliar isso, ou de... tem um professor, o Nelson, professor da São Francisco, ele trabalha com uma perspectiva muito legal de você fazer itens, como chama? É como fazer itens balanceados, sabe? Que eles carreguem menos assim no construto, para que eles diminuam essa desejabilidade social ou esse estilo de resposta. Então, e o que ele chama de itens neutros. É legal. Então tem várias formas de recorrer a essas coisas. Outra delas é a escala de escolha forçada e tal, e depende do contexto que você vai trabalhar. Mas essa literatura é muito bacana mesmo. E a análise Se vocês quiserem, a TRI, ela pode me dar uma forma de fazer um parâmetro de avaliação do score que seja diferenciado por conta disso? Sim, a TRI sempre vai te dar essa possibilidade, porque você pode trabalhar com um teta estimado via TRI e não com o score total. A nossa perspectiva é que você nunca trabalha com o score total, né? É melhor, ou você trabalha com o score fatorial ou com um teta estimado pela TRI, que normalmente não acontece assim, né? Embora tem estudos aí que vão dizer que as relações entre as coisas são muito altas, né? Por exemplo, a Eberson, ela tem um livro muito legal que chama Teoria de Resposta ao Item para Psicólogos. É muito legal, assim, também. E aí ela faz esses estudos de comparação. É em inglês. Ela faz. Diga. E aí ela faz essas comparações, né? E faz estudos também de correlação. A correlação dá muito alta. É claro, porque correlação é influenciada por um monte de coisa. Não é porque a coisa é igual, mas se ela tem uma sequência igual, a correlação vai dar 90,9. Mas assim, a estimativa dos modelos fatoriais e do score da TRI, ele é mais efetivo, ele tem menos erro embutido do que o score total, simplesmente a soma dos itens. Então agora eu preciso fazer essa pergunta, que é a seguinte: quando a gente fez o IHS e outros testes também, a gente tem duas opções, a apuração manual ou a apuração informatizada. Informatizada a gente fez principalmente por causa de usar score fatorial e não score bruto. Sim. E aí, o que acontece? As pessoas, ninguém vai fazer à mão um score fatorial. Sim. E aí a solução que eu inclusive consultei o Pascoal, falei, que faço? Né? Não, faz uma análise mostrando que a correlação entre o score fatorial e o score bruto é muito alta. É muito alta. De fato é. E a gente tem usado isso para justificar. Sim. Mas você está dizendo que isso não justifica? Não, justifica. Assim, eu estou dizendo que é o seguinte. Deixa eu dar um exemplo aqui que fica mais claro. Assim. Que acaba dando uma score corrigida. Porque ele pode ter uma alta correlação, mas vamos estar dando um valor inflado. Isso. Da habilidade. Se você usa score fatorial, você pode dar um menos inflado. Eu tava pensando aqui no exemplo, mas acho que vai ser. Tem a ver com qual que é o score real da pessoa. É que assim, a nossa tentativa é de captar o score verdadeiro, né? O score verdadeiro que o cara tem lá. A gente nunca vai chegar nisso sem erro. A gente pode chegar com mais erro, com menos. Então vamos supor, se eu falo assim, nessa variável deu 2 e aqui deu 4, aqui deu 6, aqui deu 12, você faz uma correlação entre essas coisas, vai dar super alta a correlação. Porque quando uma cresce, outra cresce também. A correlação vai dar 0,9, né? E assim por diante. Se eu falo, isso aqui deu 8, isso aqui deu 16. Agora, individualmente, isso pode fazer diferença. Né? Mas aí é uma limitação do ponto de vista da pesquisa e do ponto de vista da aplicação. Porque assim, as pessoas não vão fazer isso à mão. O que a gente pode fazer? Padronizar, colocar isso em escala padronizada, ou a gente usar o teta como ponto de corte. A gente fez isso em alguns estudos. Mas a pessoa que vai trabalhar com teste, ela vai sempre trabalhar com a soma dos scores. Porque
a gente já sabe das nossas dificuldades quanto à formação em testagem, né? Então, se a gente pede para inverter um item é difícil, se a gente pede para trocar o percentil para score padrão é difícil, sabe? Então, acho que ainda vai demorar muito tempo para a gente chegar nisso. Mas é claro, a justificativa utilizada é sempre essa, a correlação é muito alta. E é de fato, ponto 8, ponto 9, ponto 8 não, ponto 90 e alguma coisa. Em geral dá acima de 9. É. 0,9. É isso. Mas dá pra gente fazer normas com base em TRI, por exemplo. Né? E é uma coisa bem legal também que a gente tem feito. Deixa eu ver se eu tenho internet aqui. Uma coisa bem legal que a Pearson pediu para eu fazer e que eu achei interessante é Pode dizer, tá? Escutando. usar os dados anteriores de validade como evidência de validade atual, porque nós ainda não temos acúmulo de estudos de validade para a Sim. nova estrutura. Aí o que eles pediram eu acho que você teria que justificar. Uma alternativa seria ver a correlação que existe entre a atual estrutura e a estrutura anterior. Entre o score total que se obtém hoje e o score que se obtinha. Sim. Aí eu fiz isso e realmente deu muito uma correlação significativa e alta. Sim. Aí eu usei isso como referência. É provável que outros estudos de validade Continue. vão... É provável, não estou afirmando, mas é altamente provável, justificado por essa correlação. Sim, sim. E é o que a gente faz mesmo. É o que a gente faz. E... É legal que assim, a gente vai refinando, mas as coisas não mudam muito, né? Por exemplo, a estrutura do teste não mudou. A estrutura Não, mudou muito pouco, tem muita relação. São itens que vão mudando, e aí também é em função da própria melhora dos métodos que vão ocorrendo, né? Mas o que a literatura tem indicado também, assim, estruturas bem definidas e boas estruturas, elas são sustentadas em vários métodos diferentes. Né? Pode ver uma diferença de item, um item sai, um item entra, mas a estrutura geral permanece a mesma. É verdade. Então, isso é um bom indicador também da própria estrutura, ou da própria proposta teórica. Certo? Vamos ver se o pessoal da SATEPS vai achar isso também, né? Tá lá já. Aí entra outras questões. Né? Mas... Quer ver? Vamos ver se eu acho aqui. A internet caiu. Caiu? Eu estou tentando abrir o artigo da Amazon de análise confirmatória, eu não estou conseguindo. Apesar de que o sinal está ok, tá? Caiu. O sinal tá bom e caiu? Mas depois eu pego lá embaixo, lá eu vou mostrar para vocês uma análise de normatização baseada no item. Isso eu quero ver. Aí eu vou mostrar para vocês um artigo que a gente fez. Um banco de dados da Daniela Zanin, ela é professora da PUC de Goiás, trabalha com violência, certo? Agora vamos voltar aqui para nossa... É isso, né? À medida que a gente vai fazendo as estatísticas, vai aparecendo um monte de questão teórica, né? E aí eu acho que isso que é legal também para a gente discutir. Certo? Ok. Então, a partir daqui eu teria várias possibilidades. Né? Então, só para mostrar para vocês algumas delas. Né? Por exemplo, posso fazer um teste T para amostras independentes comparando os dois sets. Esse quadro de baixo que aparece, que é estatísticas do item, o que significa em cada um desses links? Ah, tá. Isso aqui significa assim, ó. É o alfa de Cronbach. Okay. São índices de precisão, toda aquela mesma conversa, né? Acima de 0,7 e tal. Aí, aqui, são os mesmos índices para o fator, caso esse item fosse retirado. Ah, tá. Aí, depois, caso o item 4 fosse retirado. O item 7, caso o item 7 fosse retirado. Entendeu? Então, aqui seria, por exemplo, no primeiro aí, sei lá, é o 2. Isso. Então, se eu tiro 2, o igual, de busca não fica 7,3. Qual que é o primeiro? O primeiro é o alfa de Cronbach, né? Você percebe que ele aumenta um pouquinho, não aumenta? Sim. Que item é esse? O item 2. Lembra que o item 2, naquela análise confirmatória, ele não entraria? Naquela análise exploratória, ele não entraria? Lembra? Então, é isso, porque a correlação dele era baixa com o fator. Né? Então, se você tira ele, aumenta um pouquinho a precisão do fator.
Mas em compensação, outros, se você tira, diminui. Isso, por quê? Porque eles são melhores representadores, né, do fator do que esse. Isso é uma coisa interessante de você pensar. Aí você fala, então tira o item? Depende, porque assim, mesmo com eles, ainda tem uma precisão, ok. Vale a pena tirar ou não? Depende. Será que você perde muita informação? Às vezes, o item, ele tem uma correlação mais baixa com o fator, porque ele mede uma área mais periférica do fator. E às vezes isso é importante, você ter um item que te dá uma expectativa um pouco mais ampliada do fator. Se não, a gente tende a trabalhar com itens que avaliam o mesmo pedacinho do fator, que repete um monte de pergunta, e eles têm uma super precisão entre eles. Porque a correlação é artificial. Entende? Então, às vezes, é melhor ter essa amplitude do fator. E é claro que quando eu amplio isso, as relações vão diminuir um pouquinho, caso eu comparasse com uma estrutura com um monte de itens de respostas repetidas. Até porque nesse momento está olhando só dentro do fator. Isso, só dentro do Aí fator. depois que você vai tentar prever algum comportamento, aquele item pode ser o mais importante de todos. É isso mesmo, é isso mesmo. Certo? Então isso é uma coisa para a gente se pensar na hora de fazer o item de escala, né? Às vezes é melhor perder um pouquinho de precisão, porque você está abrangendo. E assim, tem vários autores que vão dizer isso, né? Precisões de ponto 96, ponto 9. Dá uma olhadinha com cuidado, né? O Ricardo dá um exemplo engraçado, assim, né? Quando ele vai falar sobre análise fatorial. Ele fala, olha, a gente poderia entender febre como variável latente. Ok? Febre. A febre de uma criança é como variável latente. Aí você não sabe o que é febre. E aí, ou você pode pensar uma doença, assim, né, como variável latente. E aí tem vários sintomas. Então, sei lá, pense em... Sei lá, vou pensar em alguma coisa aqui, tipo, manchinhas na pele, febre alta. Só que você pega outro sintoma, também tem febre. Você pega várias doenças, tem febre. E aí você fala, febre se correlaciona não só com isso, mas correlaciona com um monte de coisa. Mas é uma coisa importante, né, para determinar um estado do sintoma. Entende? Então assim, tudo bem, manchinha vermelha na pele, se a gente vai falando de sarampo, né, por exemplo, dor no corpo e febre alta. Ah, tá. A relação entre essas variáveis me dá um indicador da variável latente, que seria sarampo aqui. Entende? Mas febre está relacionada a um monte de outra coisa. Ok, mas é importante pensar na febre também, porque essa variável é preditora de um monte de coisa. Certo? É legal fazer esses exemplos físicos assim, né, que a gente sempre tem que... A gente está acostumado a falar, não, eu trabalho com tal consulta, e a gente tem dificuldade de falar como aquele consulta se expressa. Certo? E aí, por exemplo, aqui tem muita coisa legal, assim, né? Então, uma vez que eu tenho essas estimativas de diferença, eu poderia fazer um teste T entre os grupos, né? E aí eu pego lá o mesmo grupo que eu avaliei, 7. Aqui eu já tenho a soma, tá? De pH e PO. Você tem que pôr, né? Lá embaixo. Esse... Pode ser que esteja lá embaixo, pode ser que esteja lá em cima, você tem que ver. Porque normalmente, variável ordinal fica embaixo e variável contínua fica em cima. Esse programa ele vai criando variáveis novas? Não. Aí, porque assim, ó, se você tenta mexer na variável, ele te joga para um Excel, aí, que é um CSV. Aí você arruma e... Então assim, faz tudo que você tem que fazer, ou no Excel ou no SPSS, e aqui vem só para fazer as análises. Então, de qualquer forma, eu precisaria do SPSS para arrumar o banco para fazer análise. Ou do Excel, né? Da onde você tirou o fator aí, pH? Ele já estava aqui. Eu acho que o arquivo que você passou pra gente não tem. Ah, não tem? Não. Peraí. Tudo bem? Tudo bem. Tá, então vamos só brincar aqui. Ó, então... Tem, é porque eu coloquei 2 bancos de dados aí, eu acho. Mas não tem. Mas ok, então assim, eu faço o teste T, né? Você viu o que eu fiz, já aparece lá. Então, em paixão harmoniosa, tem uma diferença. Menor que tarará, mas eu falo assim, além do P, eu quero saber o effect size. Vocês sabem, Já dá isso, né? já dá o effect size pra gente. Ele fala assim, beleza, então tem effect size acima de 3, que já indica uma diferença importante entre 2 grupos. Vocês lembram das regras de effect size? De 0 a 2, depende da classificação que você pega, né? De 0 a 2 baixo, de 3 a 7 médio, acima de 7. Né? 3 no caso, 0 a 3. De 0 a 0,2 baixo, de 3 a 0,6 médio, de 7 a... Ele dá um valor aí você usa
um autor para usar Você usa um autor como parâmetro, certo? Então aqui nós temos um Digicore de ponto 34. Então, é um indicador de diferença. Nós já tínhamos aqui a diferença no nível de significância. É claro, nós temos uma amostra grande, né? Quando você tem amostras mais reduzidas, essa diferença pode ficar bem discrepante. Aí é bom usar. O teste tem o quê? Entre paixão harmoniosa, que aqui já tem a soma. Ah, tá. Entre paixão harmoniosa e paixão obsessiva, comparando os dois grupos. E aí eu vejo que em paixão harmoniosa tem diferença. E aí, ó, é só pedir aqui, ó, a análise descritiva, já aparece. Tá vendo? pH para o grupo 1, pH para o grupo 2. Que dois grupos são esses? Sexo, homem e mulher. Ah, que agora eu tô sabendo. E aí você vê o número de pessoas que tem para cada grupo, a média, desvio padrão e erro padrão. Isso, o legal assim, gente, que isso aqui já está no esquema de um artigo. É só você vir aqui, ó, copiar e colar no Word. Tá? Ok, mas aí eu quero ver uma diferença entre os grupos. Isso aqui eu acho muito bacana para até explicar o que dá diferença e o que não dá, né? Então isso aqui é uma barra de intervalo de confiança de 95, certo? Pode ver que no pH a barra não cruza. Né? E essa é a ideia estatística de diferença significativa. Aqui a barra cruza. Então nós não temos diferença num grupo e temos diferença no outro. Para quem não está acostumado com estatística, eu sei que tem um monte de conceito, né? Mas aos poucos isso vai fazendo mais sentido, assim. Então esse programa ele é bem mais amigável. Ele é bem mais amigável que o R, que até o SPSS. O R qualquer um é mais amigável que esse. Sim, mas vocês viram que vocês fizeram análise num pacote R, com a sintaxe do R, com tudo, só que daí né, não precisa de todo aquele exercício para transportar dados. Mas que eu preciso usar o R? O que o R tem? Eu quero saber. O que sobrou? Acho que foi o que uma sobrou coisa pra ele? antes do JASP. Porque antes do JASP não tinha JASP. Então, tem muita Então, coisa. Eu queria saber assim, ó. Não, qual tem, tipo muita, de análise? tem muitas possibilidades do R, assim. Não, eu não tô criticando, tô falando assim, ó, o que, por exemplo, eu precisaria fazer em termos de análise que eu só conseguiria fazer no R? Não sei, assim. Porque tinha SPSS, mas não podia comprar legalmente. Começaram a cobrar nos artigos qual é o seu licenciamento para usar esse SPSS que você mesmo disse que você usou. Ah, eu não tenho, é pirateado. Então não pode, né? Igual não tem comida de ética. Então, eles começaram a usar R por vários anos, porque não tinha JASP ainda. Agora a gente não... Tipo assim, Pelo menos para essas coisas que a gente Pelo menos para essas coisas que a gente faz. É. Porque assim, aí nós tínhamos... E aí assim, aí tem um factor também, né? Agora, por que você pode usar o... Eu entendo assim, tem uma coisa que o R, ele é aberto, claro, né? E ele está sempre em modificação. Você pode criar um pacote estatístico para um R. Ele é aberto? Ele é aberto, não só para quem usa, mas para quem faz. Quem faz também é É. aberto? O Ricardo já construiu, tipo, por exemplo, um package, né? Um pacote do R. Então, assim, se você vai fazer isso, você usaria o Lavan. Se você vai usar outro tipo de análise exploratória, você usaria outro pacote dentro do R. Então, o R é um ambiente, na realidade. Que ele tem vários pacotes que são equivalentes a diferentes softwares estatísticos. Isso é uma coisa boa. Tem outra coisa boa, a ideia da replicabilidade, né? Porque eu posso fazer um código R colocando já nos bancos de dados. Eu deixo disponível. Ao clicar naquele pacote, você já tem acesso ao meu banco de dados, você pode ir treinando. Então tem um monte de coisa. Tem essa perspectiva da pesquisa aberta, né? Do open source, assim. Então, isso é uma coisa boa. Tem mais recursos também, né? Então, assim, você pode criar variáveis dentro do R, Isso, você pode isso. juntar... Você pode concatenar, tem um monte de coisa. O R, ele é um ambiente, ele pode funcionar desde como uma calculadora. Se você colocar 3 mais 1, aparece o resultado como uma calculadora. E aí você pode, para um criador, isso é uma coisa muito interessante. Né? Por outro lado, tem muitas dificuldades, porque assim, tem várias criações que não foram bem testadas ainda, então elas são cheias de erros. E você vai na empolgação, vai utilizando, isso também é complicado. Igual um professor meu falava assim, meu amigo, vai usar o R, que eu usava na aula, ele falava assim, se der um pau na sua análise, a minha eu ligo para a IBM e a IBM vai se responsabilizar, a sua você vai se responsabilizar. Porque quando você baixa no R e tal, já está lá nos políticas de aceite. Não existe. Que a responsabilidade é sua. Então assim, não existe nada que vai ser perfeito.
Sempre vai ter alguma coisa que vale a pena em um e outras coisas que valem a pena em outros. Para nós, falo como nós de um todo assim, às vezes isso aqui supre todas as nossas necessidades. Ô, Wander, por que eles colocam uma linha entre as duas médias? É só de comparação mesmo. Mas isso não está certo. Por quê? Você só pode ligar pontos que tem ligação entre eles, né? Ah, sei. Eu sei o que você está dizendo. Isso aqui normalmente a gente usa para tempo 1 e tempo para medidas repetidas. Né? Isso aqui é só é uma coisa. Tem como mexer no gráfico? Tem. Aqui, peraí. Deixa eu ver se. No da nova tem, nesse aqui não. Peraí. Todos têm essa linha, né? Essa linha. É claro que assim. São independentes, são amostras independentes. São amostras independentes. Tudo bem, eu entendo. E é verdade o que você está falando. Mas isso não vai te fazer. Isso não vai fazer muita diferença, porque você não vai colocar isso no artigo. A gente usa pouco esses gráficos em artigo. Sim, né? sim. Normalmente você vai usar essas tabelas aqui. Né? Mas eu acho que isso aqui é uma coisa muito boa para dar aula. Para a pessoa entender o que faz, qual que é a diferença de um método paramétrico de um método não paramétrico. Né? Então, assim, para quem não está habituado com isso, né? Quando a gente compara dois grupos que tem distribuição normal, que tem um grande número de pessoas, né? Então a gente fala assim, olha, eu não estou comparando a média, eu estou comparando a distribuição. Então eu estou dizendo, se eu colocasse assim, os dois grupos, se eles fossem iguais, eles teriam as mesmas médias, né? Como eles, no caso, está dizendo que o grupo 1 ali tem uma média maior, ele está dizendo a distribuição do grupo 1 é para frente, né? Então aí nós temos uma distribuição assim, ó. Nós estaremos assim, né? Por isso que a média é diferente. Por que a normalidade, quando eu tenho média, moda e mediana próxima, então ela estaria aqui. Então no caso não é que a média mudou, é que a distribuição mudou. A gente não faz só, a gente chama de análise de média, na realidade não é análise de média, é análise de distribuição, né? Quando a gente faz um método não paramétrico, a gente não pode ter essas mesmas concepções aqui, porque as curvas vão estar diferentes, né? Por isso a gente tira outlier, por isso a gente faz aquele monte de negócio para dar normalidade, entendeu? E aqui é isso, né? Aí, o intervalo de confiança de 95, quando ele tem diferença, eles estão longe, eles não se cruzam aqui, né? Se a gente fosse entender isso, é só a gente desenhar uma curvinha assim e uma curvinha aqui. Entendeu? Então os intervalos 95 não se cruzam. Certo? Claro, sim. Não é, a gente consegue manipular o gráfico? O gráfico? Não é assim. Isso é uma coisa fantástica do R. Se você usa aquele ggplot, por exemplo, cara, é fantástico. Os gráficos que você faz gráficos de interação, sabe? Então, por exemplo, você fala, ele colore uma amostra, ele colore a outra, aí ele pode fazer interação entre elas. Essas coisas, sim, né? Só que eu falo, é sempre isso, a percepção crítica de que uma coisa oferece, a outra não oferece. Nada vai ser perfeito e nada vai ser talvez tão ruim também. Talvez muito ruim, tem até algumas coisas que são, mas perfeito nada será, né? Agora aí vale a pena a gente pensar, do ponto de vista didático, esses gráficos são super legais, as pessoas entendem, né? Faz a coisa ficar um pouco mais clara. Do ponto de vista de artigo, nem tanto, você não vai poder usar esses artigos, isso em artigo. Certo? Querem dar uma paradinha agora? Vamos parar para almoçar, né? Vou ter que dar almoço também. Tá. E aí a volta a gente vai para o M+. Tá. Ou se vocês quiserem explorar um pouco mais aqui, a gente fala, certo? Se ficar alguma dúvida. Dá até preguiça de tirar. Olha quanto filme no computador aqui. Pendrive. Não pode deixar aqui. Poder pode. Você é livre, me permite, você pode tudo. Eu Só não chegou faço, pra você eu falar faço mais material. tarde do que Eu vou. A gente está achando, os métodos externos todos aceitados. A gente não Eu vou levar de teste. Os internos? Quem são os internos? Pode fechar aqui, né?